Fala galerinha, salve, salve, vamos lá para mais uma aula e vocês estão vendo aqui agora a nossa querida tabela periódica, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse instrumento aqui, né, que é a nossa tabela periódica. Local onde estão localizados todos os elementos químicos que nós temos hoje em dia. Bom, sobre a tabela periódica, gente, organizada atualmente em ordem crescente de números atômicos dos elementos químicos. Então, nós vamos nela do 1 ao 118, sendo o hidrogênio, o de número atômico 1, e de 118, o organessônio. A tabela atual, essa que vocês viram ali, aquele modelo de tabela, foi descrita por Henry Moseley, tá? Foi cientista que montou a quinta tabela, certo? A tabela que é reconhecida pelo IUPAC até hoje, ainda é essa tabela de Moseley, que está baseada na ordem crescente de números atômicos. Então, como falei no início, na nossa apresentação, é um instrumento onde encontramos todos os elementos químicos. Apresenta 18 grupos ou famílias, que são as colunas, e 7 períodos, que são as linhas. Então, ela é lida em colunas e linhas. As colunas chamadas de grupos ou famílias, as linhas chamadas de períodos. Esses elementos são divididos em metais, ametais, gases nobres e artificiais. Tá? Como o nome diz, artificiais são aqueles que são fabricados em laboratório. Do 93 em diante, né? Do número atômico 93 em diante, que é o neptúnio, todos são artificiais. Além deles, o bromécio e o tecnécio também são elementos artificiais. Ok? Bom, vamos falar aqui um pouquinho sobre os metais, né, na tabela periódica, que são a grande maioria. São aqueles elementos que estavam pintados de amarelo na nossa tabela inicial, certo? Com exceção do mercúrio, que é líquido em temperatura ambiente, todos os outros elementos metálicos são encontrados no estado sólido. Apresentam elevados pontos de fusão e ebulição, certo? O elemento que tem essa propriedade mais elevada é o tungstênio, que tem como ponto de fusão 3.422 graus Celsius e ebulição passando dos 5.500 graus Celsius. Apresentam boa condutibilidade térmica e elétrica. Térmica, aquecem e esfriam muito rápido, né? Os metais têm essa característica. E elétrica, vamos lembrar dos fios elétricos, né? Que são a base de cobre. Também possuem maleabilidade, que é a capacidade de transformar os metais em lâminas, ductibilidade, capacidade de transformá-los em fios. Plasticidade e elasticidade é a deformação deles, né? O metal pode amassar, desamassar, entortar, desentortar, isso a gente chama de deformação. Elasticidade novamente e brilho característico, né? O ouro tem um brilho dourado, a maioria dos metais tem um brilho prateado, alguns tem brilho dourado, brilho avermelhado também como o cobre, certo? E por aí vai. Os nossos ametais, como o próprio nome já diz, não metais, tá? Então, não tem pontos de fusão e ebulição elevados, apresentam alta eletronegatividade. O que é isso? Uma grande tendência a ganhar elétrons, tá? A receber elétrons dos outros elementos. São os elementos que basicamente formam os organismos vivos. Tirando o hidrogênio, que é um elemento atípico, aquele grupo CHOMPS, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Os outros 5, tirando hidrogênio, são, né, ametais. Não conduzem bem eletricidade e calor e não são encontrados livres na natureza em suas formas monoatômicas, ou seja, de um átomo. Você encontra eles na forma de O2, no caso do oxigênio, F2, no caso do flúor, Cl2, no caso do cloro, por aí vai. Quem são os gases nobres? São um grupo de 7 elementos que, em condições normais de temperatura e pressão, CTP, são gases inodoros, incolores, monoatômicos, ou seja, um átomo só, e de baixa reatividade química, não costumam reagir.
que são esses aqui: o hélio, o neônio, o argônio, criptônio, xenônio, radônio e organessônio. O radônio e o organessônio são dois elementos radioativos. Sobre as nossas famílias, né, da tabela periódica. Existem 18 famílias, divididas em representativas, que levam a letra A, num total de 8, e os elementos de transição, que tem a letra B, num total de 10 colunas. As famílias representativas recebem nomes especiais. Nós vamos falar desses nomes já já. Elementos localizados na mesma família apresentam propriedades químicas semelhantes. Sempre vão ter isso daí. Tá? Bom, aqui estão, gente, as famílias representativas. Essa nomenclatura em A e B que eu falei anteriormente, ela é uma nomenclatura usual. Hoje, a oficial vai de 1 a 18. Então, aqui na nossa imagem, eu coloquei para vocês ali, ó, na família, a numeração, as duas. A oficial primeiro, a usual depois, o nome da família e a camada de valência, quantos elétrons tem em cada uma delas. Então, observe que a família 1, ou 1A, é a família dos metais alcalinos e tem um elétron na camada de valência. A2, ou 2A, são os metais alcalinos terrosos e tem 2 elétrons de valência. 13, olha o salto que deu, né? A terceira família representativa não é a 3, é a 13, que é a família do bóron, que é o primeiro elemento daquela família, 3 elétrons. A 14, ou 4A, é a família do carbono, com 4 elétrons. A 15, ou 5A, a família do nitrogênio, com 5 elétrons. A 16, ou 6A, são os calcogênios, 6 elétrons em sua última camada, né? Camada de valência é isso. 17, ou 7A, são os halogênios, 7 elétrons na sua última camada. 18, ou 8A, ou 0, são os gases nobres, que têm 8 elétrons em sua camada de valência. Então, essas são as famílias representativas, que a gente pode, ó, enxergar todos os elementos aqui. Estão as 8 famílias aí com seus elementos, tá? Seus números atômicos ali em cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e por aí vai, tá? Esses são os elementos representativos. Aí temos os elementos de transição, né? Que são um elemento cujo átomo possui um subnível D incompleto ou que possa vir a formar cátions com subnível D incompleto. Traduzindo isso aqui, são os elementos metálicos que estão do grupo 3 ao 12, tá? Elementos metálicos é que vão ter esse subnível D incompleto aí, ok? Estão do grupo 3 ao 12, como a gente pode ver aí. O nome transição vem da posição dos elementos na tabela, representando a transição do grupo 2 ao 13, pela sucessiva adição de elétrons ao orbital D. Apresentam alto ponto de fusão e ebulição, são duros, conduzem bem calor e eletricidade e podem formar ligações entre si. Apresentam estado de oxidação variável. Uns oxidam bem, outros oxidam pouco, tá? Outros já preferem reduzir, então na oxirredução é variável entre eles aí. Esses são os metais de transição, tá? Os elementos dessas famílias aí, com seus números atômicos respectivamente aí. Nós temos também os elementos de transição interna, que são aqueles que apresentam ao menos um elemento orbital F incompleto, gente, né? São os lantanídeos, que vai do 57 ao 71, e são os actinídeos, que são os do 89 ao 103. Eles ficam em destaque na tabela periódica, ali embaixo. Por quê? Porque senão não caberia na tabela. A tabela não ficaria tão organizada, esteticamente ficaria algo defeituoso, ficaria algo feio, né? A tabela não seria tão organizada assim. Então, bota-se destaque lá embaixo. Porém, todos os lantanídeos e todos os actinídeos pertencem ao grupo 3 da tabela periódica. E aqui nós podemos ver todos os metais de transição interna, né? Aqui em cima, ali no lantânio, por isso o nome lantanídeos, até o lutécio, né?
E embaixo os actinídeos, que vai do actínio até o laurêncio, né? E ali está o Neptúnio, que é o 93. Quem tem o número atômico a partir do 93 são elementos artificiais. E os nossos períodos, os elementos de um mesmo período têm o mesmo número de camadas eletrônicas. Isso quer dizer, gente, se um elemento está no quarto período, ele tem 4 camadas de elétrons. Se um elemento está no segundo período, ele tem 2 camadas de elétrons. E assim vai, né? A gente sabe que só existem 7 camadas de elétrons, né? O átomo pode ter até 7, até hoje, né? Até o momento que eu gravo essa aula. Só são reconhecidos átomos com 7 camadas eletrônicas, tá? E são 7 períodos. Então, os números aí batem. A tabela apresenta 7 linhas ou períodos e os átomos apresentam 7 camadas eletrônicas. Logo, o período do elemento corresponde à quantidade de camadas eletrônicas que ele possui. Elementos que se situam em um mesmo período apresentam propriedades químicas distintas. Se for na família, é semelhante. Se for no período, são distintas. Bom, pessoal, então aqui fizemos essa nossa revisão rapidinha sobre tabela periódica, ok? E valeu!